Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a força dos candles. O que significa cada figurinha daquela? O que ela quer dizer pra gente? Bom, aqui nessa situação a gente pode identificar o seguinte: a gente tem níveis de força de cada candle. Bom, vamos começar aqui pelo verde, o primeiro, que está grandão lá. Ele não tem pavio, então quer dizer que a força compradora iniciou aqui embaixo, vocês estão vendo? Aqui embaixo é o início do mercado, no candle verde, e ele arrastou em compras até aqui em cima. Ou seja, ele iniciou a hora, por exemplo, 2 horas, 3 horas, né, que é o nosso exemplo, 3 horas aqui, e arrastou o mercado em compras até aqui, às 4 horas. Ok? E ele não teve nenhum pavio, quer dizer o quê? Que ele não teve uma ação vendedora. Em nenhum momento desse candle, a ação vendedora conseguiu barrar a compra, ou seja, ele foi do início ao fim praticamente invicto. Em nenhum momento a ação vendedora conseguiu operar contra a força compradora, beleza? Então, por isso é um candle 100% verde, sem pavio. E em termos, quando você olha isso aqui no gráfico, você pode identificar que ele é uma força muito grande compradora, ele é o mais forte. Então, você vê isso no gráfico e você já percebe logo. A tendência do mercado é de forte compra, não tem outra, beleza? Então, essa figura aqui é a segunda mais forte. A abertura dela foi aqui, por mais que ela tenha um pavio até aqui embaixo, né? Isso aí é a flexibilidade que ela teve, o alongamento que ela teve ao longo da hora, né? Mas, por exemplo, ela abriu aqui, ó, no corpo do candle, às 3 horas, e 3h20, 3h30, ela caiu, ela teve uma grande força vendedora. Mas ao longo desse período de 1 hora, ela teve uma recuperação de compra, voltou aqui ao patamar onde ela abriu a hora, então vou botar aqui, e até o final das 4 horas, ela fechou positivo. O que isso quer dizer? Que tipo de mensagem esse candle traz para a gente? A mensagem é, cara, até teve força vendedora, mas a força compradora foi muito mais forte. A força vendedora teve uma grande recusa e a força compradora fechou com tendência de alta, sem pavio de recuo, sem pavio de rejeição de compra e com um grande suporte. Esse tipo de candle aqui você vai ver com um corpo maior, um corpo menor. Em geral, quanto maior é esse corpo aqui, mais forte ele é. E quanto maior vem esse pavio, mais forte é a rejeição dos vendedores. Então, isso quer dizer que o mercado tem uma possibilidade de venda, mas ele tem muito comprador empurrando esse mercado para cima. Agora, esse candle aqui, ele já é um candle médio. Ele é um candle médio. Ele abriu aqui embaixo, né? Em algum momento ele caiu e voltou. Ele caiu aqui, fez esse pavio e voltou. Fez uma ordem de compra bem grande, chegou aqui em cima, recusou a compra. Alguns vendedores começaram a vender e puxaram esse ativo de volta para aqui, para dentro do corpo do candle. Então, esse candle aqui é um candle muito bom, é um candle de compra, é um candle bem positivo, só que ele também é um candle que demonstra bastante atividade de venda, ok? Então já é um candle um pouco mais fraco que esse daqui. Esse aqui foi uma resposta avassaladora, né, de compra. Esse daqui já é um pouco menor, por mais que ele tenha um corpo muito grande, um corpo de venda muito grande, mesmo assim ele traz para a gente aqui, ó, alguns sinais significativos de rejeição de compra, sinais de venda. Então, às vezes a gente olha assim no gráfico e vê que esse candle aqui é um candle, nossa, um candle forte, né? Mas ele já traz alguns sinais de que a força não está tão absoluta assim, igual nos outros dois, beleza? E quando esse corpo do candle aqui for menor ainda, né? Isso quer dizer que a diferença da compra vendedora com
a compradora é bem menor. Você tem uma abertura aqui e um fechamento aqui. Quer dizer que a força vendedora é bem menorzinha. E a força de disputa entre compra e venda é muito grande. Tá vendo? O pavio é muito maior do que o corpo do candle. E isso faz a disputa ser absurda, né? Então, esse candle aqui já é um candle médio, mas é um candle que está dizendo assim, olha, a disputa está equilibrada. A gente não sabe, não tem definição quem está ganhando, quem é comprador e quem é vendedor. Então, quando você tem um candle desse aqui, é difícil você simplesmente decidir se vai entrar no mercado ou se vai sair do mercado, ou entender se a tendência dele é de alta ou se a tendência dele é de baixa. Porque é um candle de força média, né? Ele está no meio do caminho. Então, nesse candle aqui, em geral, nesses dois candles aqui, são candles que a gente precisa esperar o próximo para entender qual é o contexto e agir de alguma forma, ok? Então, são candles de atenção. Os candles aqui já são candles verdes, tá vendo? Eles são verdes, são candles positivos, mas são candles que a gente pode interpretar eles como praticamente vermelhos. Por quê? A abertura desse cara aqui, ele está aqui embaixo, tá vendo? Ele abriu aqui às 3 horas e veio até aqui em cima, antes das 4, né? E fechou aqui embaixo, recuou, fechou aqui embaixo, 4 horas. Beleza. Então, nessa situação aqui, olha o tamanho dessa vela, olha o tamanho dessa rejeição de compra. É muito maior do que o corpo do próprio candle. Então, nessa situação aqui, quem é maior? Você sabe agora que todo esse pavio é uma força contrária. Então, se eu tenho um corpo relativamente menor aqui e um pavio muito maior em extensão do que o corpo, quer dizer que esse pavio é tudo de força vendedora. Então, se você analisar o tamanho do corpo desse candle com o pavio, quer dizer que o tamanho da força compradora positiva, verdinha, é muito menor do que o padrão da força vendedora, que é todo esse pavio aqui que empurrou o preço para baixo. Força vendedora negativa. Então, quando você olha com um candle desse no gráfico, você já pensa logo, cara, tem muita força vendedora aqui. É melhor eu tomar cuidado. Porque pode ser uma mudança de tendência. Pode ser que o gráfico tenha vindo positivo e num dado momento as pessoas começaram a querer vender. Então aqui é um gráfico positivo, mas predominantemente vendedor. Beleza? Bom, a explicação é basicamente a mesma para esse lado aqui. Quando você tem um corpo bem pequenininho, abertura aqui, fechamento logo aqui em cima, vale lembrar que eu fiz uma ilustração e eu não conseguia deixar um pouco mais fino, mas esse padrão de gráfico, geralmente, ele pode ser tão fininho que gera só uma linha de gráfico. Então, para vocês ficarem ligados, vocês podem procurar no gráfico por figura dessa daqui, onde você vai entender que é um gráfico totalmente vendedor. Por mais que ele esteja com positivo, verde, né, indicando compra, ele é totalmente vendedor. Ele vai ter uma linhazinha só fechando no verde. Ele abriu e fechou no verde, beleza. Mas a força vendedora que ele teve, descrita por esse pavio, é muito maior do que a força compradora que ele teve no corpo do candle. Então, a diferença é muito grande. Então, quando você olha para um gráfico desse aqui, nem que ele seja um pouquinho mais gordinho assim, ou então só uma linhazinha, bem fininho. Então, você vai ver que essas variações, né, são importantes. E quando você bate o olho num gráfico desse aqui, você já sabe o seguinte, mudou a tendência. Mudou a tendência. Por mais que ele esteja positivo, de repente é o último suspiro da força compradora. E a partir de agora ele pode virar força vendedora total. Ele pode virar vermelho de verdade. Então, ele pode abrir o mercado vermelho no próximo candle. Então, essa figura aqui, ela vai te mostrar muita cautela, ela vai te mostrar que o mercado pode estar realmente mudando de tendência e que você precisa ter um pouco de cuidado. Ou na situação, na contrária, como vai acontecer aqui embaixo, que a gente vai ver, ele pode simplesmente mudar de tendência e virar positivo, tá?